possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Este é um versículo que chama a atenção das pessoas que conheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador e que hoje, de alguma forma, estão envolvidos, sim, na grande comissão de anunciar o seu evangelho até os confins da terra. Existem, talvez, muitas dúvidas, de um modo geral, sobre o alimento, sobre o ser sustentado como ministro do evangelho pelo altar. Isto é algo dado por Deus. De que sim, um ministro que estaria ministrando no altar ou no tabernáculo, de um modo geral, que agora nós trazendo para as nosso tempo, contemporizando as igrejas, se existe um pastor, se existe uma pessoa que trabalha limpando a igreja ou alguém atendendo na secretaria, sim, são dignos do seu salário e sim, a Bíblia indica e orienta que deveriam sim viver e ser sustentados pelo altar. Mas este texto nos chama a atenção de que existe um altar, do qual não tem direito de comer o que ministra no tabernáculo. Que altar é este? E para entender isto, nós precisamos nos remeter ou voltar e entender como Deus figuradamente colocou e fez esta alusão e fez entender isto para que a sua igreja pudesse, nos dias de hoje, se preparar para servir e ministrar neste tabernáculo, conhecedora deste altar. Se você entende o tabernáculo de Moisés, existiam 2 altares. O altar de bronze, que estava no átrio e servia para serem sacrificados os animais e para entregar as ofertas de cereais e também serem colocados. Mas existia um segundo altar, que era o altar de ouro, o altar do incenso, que estava no lugar santo, bem na posição aí na frente, que se estava na direção da Arca da Aliança, que estava depois do véu, no lugar santíssimo. E este altar de ouro era a última peça antes de entrar à presença mesmo de Deus. Se você lê todo este contexto, desde quando foi estabelecido este tabernáculo, até o momento em que Cristo leva a sua igreja para estar diante do próprio trono de Deus nos céus, nós entenderemos que todas estas figuras que estão no tabernáculo que Moisés construiu, elas seguem vigentes no tabernáculo que está no céu. Jesus, ele cumpriu esta obra e ele substituiu, ele passa a ser, dentro do trabalho no tabernáculo existiam os levitas, existiam os sacerdotes e existiam o sumo sacerdote. E cada uma destas pessoas exerciam funções diferenciadas. Mas o sumo sacerdote era o único e era uma só pessoa. E ele tinha que, uma vez no ano, ou ao ano, entrar ao lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, levando um incensário de ouro. Este incensário deveria estar aí com aquele incenso que estava também, que se colocava neste altar de ouro, e ele entrava com essa fumaça para que, através deste véu de fumaça, ele pudesse aproximar-se
da presença de Deus. Então, ele era o único autorizado a cruzar o terceiro véu que existia no tabernáculo para entrar à presença do Todo-Poderoso. Jesus, com a sua morte, quando ele está na cruz, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que estava este véu na frente do altar de ouro, este véu foi rasgado de alto a baixo no momento em que Cristo morre na cruz, significando com isto que já não haveria este véu de separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. Jesus abria definitivamente e uma só vez para sempre, como o único sacerdote, o sumo sacerdote, que agora seria eterno, porque ele não era um sacerdote que precisava cada ano purificar-se dos seus próprios pecados para depois purificar os pecados do povo. Não. Ele, o Cordeiro, pelo seu próprio sangue, purificou todos os pecados do mundo, porque ele mesmo não tinha pecado. E ele, como sumo sacerdote eterno, para sempre, da ordem de Melquisedeque, está na presença do Deus no santuário, no tabernáculo celeste, celestial, no céu, sentado num trono ao lado do trono de Deus. Então, Jesus abriu este véu e nunca mais vai haver esta separação para as pessoas que entram por este caminho, que é Jesus. Agora, este altar de ouro não poderia ser sacrificado animais nele. E não poderiam ser entregues aí ofertas de cereais. Estes eram feitos no altar de bronze, lá fora no átrio, significando que todos os sacerdotes levitas, o sumo sacerdote naquele tempo, que era da linhagem aí de Arão, eles sim tinham direito de alimentar-se destes animais, dessas ofertas que eram entregadas no templo. Mas neste altar de ouro, que estava diante deste véu, somente se colocava incenso. O incenso na Bíblia ele representa as orações das pessoas. E este incenso ele era feito com 5 elementos. 3 destes elementos eram amassados e eram triturados para que pudessem exalar o cheiro de incenso naquele lugar. O 4º elemento era uma seiva de uma árvore, era um incenso puro, significando a pureza. Os 3 elementos destes incensos que eram moídos representavam ao ser humano, as 3 partes, o corpo, a alma e o espírito, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, quando ele diz que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, deveriam ser santificados por completo até a vinda do Senhor. Então, este incenso que era derramado sobre este altar, ele passaria por este processo para poder tirar este cheiro suave diante de Deus, significando que muitas vezes a nossa sujeira que nos fez misturar-nos com esta atitude como o mundo atua e vivermos de uma forma diferente do que Deus nos manda, ela precisa ser moída, nossa carne, moído nossa mente, o nosso espírito, passam por um processo de purificação, de limpeza, produzindo uma nova forma santa, separada de viver, que pode ser oferecida como um cheiro suave diante de Deus. Este incenso puro, que purificava Jesus sem mistura, sem pecado, sem falha. E o sal, que significava o equilíbrio,
o que era algo que preservava. Estes 5 elementos deveriam estar com uma composição igual e eles deveriam ser misturados e colocados em cima desta brasa neste altar de ouro. E esta brasa foi acesa com as brasas que foram trazidas do altar de bronze. Quando Moisés consagrou aquele tabernáculo, Deus, de forma sobrenatural, enviou um fogo e acendeu por primeira vez o altar de bronze. Este fogo nunca deveria ser apagado. E ninguém deveria colocar fogo estranho, ou seja, não deveriam descuidar isto, os levitas, os sacerdotes deveriam manter este altar sempre abastecido com brasa viva. Então, todos os dias eles retiravam as cinzas, colocavam mais brasas, e esta brasa deveria estar sendo abastecida com esta brasa que foi acendida por Deus. E diz que não deveriam colocar incenso estranho, não deveriam colocar outro tipo de incenso aí. E ninguém deveria fazer este incenso que foi pedido que fosse feito para colocar neste altar para uso particular. Se alguém utilizasse este incenso para uso particular, deveria ser extirpado do povo de Israel. E este é o altar que nós não podemos comer, ainda que você seja um ministro de louvor, um pastor, um maestro, um mestre, um evangelista, um profeta, seja qual seja o seu nível ministerial, seja qual seja a função que você exerça no reino de Deus, existe algo que é oferecido a Deus e que é de Deus. O que significava este altar e o que entrava ao sumo sacerdote levando esta fumaça diante de Deus eram as orações, as intercessões e a adoração a Deus. Se nós voltamos na história, existia um querubim, Lúcifer, o anjo de luz, que estava em torno do trono de Deus, aonde estão as pedras preciosas. E ele tinha um trabalho: entregar a Deus as orações dos santos, entregar a Deus as adorações. E ele desejou receber esta adoração no lugar de Deus. E Deus tirou ele dos céus. E aqui nós passamos a entender que existe sim algo que nós teremos o privilégio como Igreja de Cristo de manusear, de trabalhar com ele. Nós somos os colaboradores de Cristo neste tempo, para levarmos em intercessão as angústias do povo, levar diante de Deus a petição, o que eles estão pedindo, os pedidos, as necessidades que eles têm. O ministério de intercessão é o que Jesus realiza hoje, o trabalho de Jesus nos dias de hoje. Em 1 João capítulo 2 diz que ele intercede por nós. Temos um intercessor diante do Pai. E este é um ministério que ele faz com que a igreja participe. Nós temos este caminho de acesso ao trono de Deus para levar como um incenso de olor, de cheiro suave a Deus, as orações, as petições, os pedidos, as clamores do povo e também as ações de graças. Este é o lugar onde se oferece a adoração a Deus, pela gratidão de saber que existe um trono onde eu posso me acercar para pedir de forma confiada que eu encontre socorro e ajuda
neste dia. Mas eu nunca poderei querer receber a glória por causa das respostas que virão às pessoas. Se eu me coloco a que eu, como pessoa, ou o meu nome, ou a minha igreja, ou o que eu faço, seja digno da glória e que as pessoas rendam esta glória a mim e não a Deus, segundo a Bíblia, eu estarei oferecendo um incenso estranho e deverei ser extirpada do povo de Deus, do meio do povo de Deus. Ele não aceitará outro incenso e não aceitará outra adoração, a não ser a que Jesus, que hoje é o elo, é a ligação, é a pessoa que cumpre esta função. Jesus é o que está cumprindo esta função de entregar ao Pai todas estas adorações, intercessões e pedidos. Que nós não caiamos no mesmo erro de Lúcifer, do diabo, de achar que o nosso trabalho no Senhor e que tudo que a gente possa desenvolver deva receber mérito próprio, senão que tenhamos este coração, assim como Cristo nos ensina, de estarmos humilhados, rendidos e entregando a glória e a honra para tudo que nós vamos ver, sim, milagres acontecerem, respostas chegarem às necessidades daqueles que estamos intercedendo por eles. Mas toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração tem que ser entregado a Deus deste altar. O ministro que ministra no tabernáculo não tem direito de comer. Esta glória e esta adoração é somente do Pai. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.